Oi, meu nome é Laura, eu tenho 21 anos, sou estudante de Direito da PUC e corro há 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Bom, a minha história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar encurtar aqui pra vocês. A minha mãe, ela tinha câncer de mama já fazia 15 anos e um dos sonhos dela era viajar pra Europa com meu pai. Só que, como o físico dela não permitia, ela decidiu partir para uma atividade física para conseguir ganhar o fôlego, para conseguir fazer toda essa viagem. E aí ela pediu para o meu pai e para o meu irmão ajudarem ela e entraram num grupo de corrida os três. Só que eu acordava de manhã para ir para aula e os três estavam com a roupa dessa assessoria, que é a equipe Winners. E eu vi os três super empolgados, correndo, falando de planilha, falando de um monte de coisas que eu nunca tinha ouvido. E acabei querendo participar também, até porque eu fiz muita atividade física, eu fiz futebol, futsal, basquete, handebol, tudo que pode imaginar de atividade física. E aí eu acabei entrando na assessoria também, só que eu sou uma pessoa muito competitiva. Então eu entrei na assessoria e me inscrevi para uma prova logo em seguida, porque eu queria ter algum objetivo, eu gosto de trabalhar sempre com metas. E aí eu me inscrevi para a prova 1 mês depois. Comecei a treinar, comecei a gostar, mas eu ficava muito cansada, eu nunca tinha feito uma atividade física tão intensa. E me inscrevi para a prova e fui fazer a prova. Eu não tinha a menor noção do quanto era 5 km, não tinha a menor noção. Então eu comecei, deu um sinal da prova que dá em todas e eu saí correndo a mil. Deu mais ou menos, acredito eu, com uns 300 metros, eu estava esbaforida, quase desmaiando. E as pessoas passando por mim, e eu pensava, meu Deus, o que eu fiz de errado? Será que eu tenho algum problema de saúde, alguma coisa? Tá todo mundo passando, gente mais idosa, criança, qualquer pessoa estava passando por mim. Mas eu fui indo porque eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu nunca desisto. Quando eu começo, eu falei que eu ia terminar a prova, eu ia terminar a prova. Fui aos pouquinhos, eu acabei parando mais umas 3, 4 vezes, caminhei umas horas, tomei água. Uma moça até me perguntou, tu tá bem? Porque eu tava branca, quase desmaiando mesmo. E não, aos pouquinhos fui lá, continuei e acabei a prova. Meu pai estava me esperando, era Dia dos Pais, até me lembro. E fiquei muito feliz porque a endorfina gerada de quando tu enxerga a linha de chegada numa prova é uma coisa que não tem igual. É um sentimento único, assim. Cheguei e acabei vendo que o meu treinador falou, olha, quando tu estava treinando ali, tu vai fazer os 5 km em uns 26 minutos, 26 e 30 por aí. E no fim da prova eu acabei vendo que eu fiz em 24 e 9, nunca vou me esquecer. Foi muito bem, assim, ele olhou, meu Deus, tua primeira prova tu arrasou, nunca imaginei que tu ia fazer isso. E falou, talvez tu até consiga um pódio. E aí quando ele falou isso, minha cabecinha de pessoa competitiva deu uma brilhada, assim, tá, vamos ver. Aí esperei, porque sempre demora pra dar esses resultados, e aí deram lá o resultado, eu tinha ficado em 4º na categoria. A premiação era só até 3º. E eu tinha perdido por 4 segundos para 3º colocado. Aí eu pensei, nossa, qualquer uma das pausas que eu fiz, de no mínimo 10 segundos que eu fiquei respirando, eu poderia ter passado essa guria, mas eu não sabia, não tinha experiência, não tinha nada. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, olha mãe, tirei 4º e tal, e ela até se assustou, assim, ela sempre soube que eu era uma pessoa boa, né, boa esportista, mas não tinha noção de que eu podia ir tão bem no início, né. Ela falou, não, vamos continuar correndo então e tal, e eu, tá, vamos, porque eu só ia correr essa prova e ia parar. Porque era julho, né, que eu tinha treinado, a prova era em agosto. Aí comecei a treinar mais, comecei a me inscrever, porque a corrida, eu digo, não é um hobby, é um estilo de vida. Tu começa a correr, tu começa a se inscrever para as provas e tu começa a entrar no meio das provas, tu começa a ver que não é só botar um tênis, o tênis faz toda a diferença, a tua passada faz toda a diferença, a maneira com a qual tu mexe os braços, tu respira, tudo. A alimentação toda é diferente. Eu, por exemplo, não tomava água, assim, um copo de água por dia no máximo. Agora, se eu não tomo água, eu sei que eu não vou conseguir treinar, eu vou desidratar. Podem acontecer coisas horrorosas. E desde então eu comecei a correr, acabei ganhando uma prova geral e aí comecei a pensar, meu Deus, será que eu sou boa mesmo? Será que meu treino será que isso é um sonho? O que está acontecendo, né? E comecei a treinar e comecei a gostar muito. E uma das coisas que eu mais gostei foi ter entrado nessa assessoria, porque eles são como uma segunda família para mim. Acabou que eu corri então agosto, setembro, outubro, novembro teve uma prova muito importante, que foi a prova do Inter, eu sou colorada fanática. Só que nessa prova eu falei, não tenho chance nenhuma de geral, porque muita gente vai correr, eu comecei a correr em agosto, mas tudo bem, vamos lá.
E a minha mãe decidiu fazer também. Ela não ia correr, ela ia só caminhar. 3 km, se não me engano. Só que o que acontece é que ela estava fazendo muitas quimioterapias, né, por causa da doença, e o mês de novembro foi muito complicado para ela. Ela não conseguia mais comer direito, só vomitava e não tinha mais condição nem de se levantar. Mas assim como eu acho até que eu peguei isso dela, ela, quando bota na cabeça uma coisa, ela não desiste. Então, nesse dia, ela acordou muito mal, mas ela botou a camisa do Inter, a touquinha vermelha pra cobrir a careca e foi lá com a gente. Eu, meu pai, meu irmão, minhas primas e ela. Aí, fiz a prova e admito, sempre que eu chego no meio da prova, eu começo a ficar muito cansada. Mas eu sempre penso nas pessoas que estão indo me ver, eu penso no quanto eu me esforcei pra chegar até ali, quantos treinos eu fiz, quanto suor eu tive. E eu pensei na minha mãe, obviamente, naquele momento, porque eu sabia que ela estava ficando pior, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. E nos últimos 2,5 km eu apertei a corrida, cheguei a passar uma menina faltando 150 metros, 200 metros. E aí no fim descobri que eu fui a terceira colocada geral dessa prova. E só tinha até terceiro lugar, o troféu, e aí casualmente eu ganhei da menina por 4 segundos. Aí eu pensei assim, meu Deus, há alguns meses atrás eu fui a pessoa que perdeu na minha categoria por 4, agora eu sou a pessoa que ganhou por 4 de outra pessoa. Então a questão do treinamento me influenciou totalmente, e a cabeça, porque a corrida ela não é só física, ela é muito mental. Mas pra mim, ter ganho o troféu é sensacional. Eu tenho um troféuzinho do Inter, pra mim é o mais legal que eu tenho ali na minha prateleira. Mas a vitória mesmo foi ver a minha mãe conseguir caminhar os 3 km, não lembro quanto que era, e chegar ali esbaforida, mas ela passou a linha de chegada assim que nem eu, como eu. E eu sou uma pessoa muito saudável, ela tá fazendo sei lá quantas sessões de fisioterapia, sei lá quanto esforço a mais foi gerado por ela. E a minha maior felicidade naquele momento foi ver ela atravessando mesmo a linha de chegada. Só que aí em dezembro a situação dela começou a piorar. Ela foi internada no hospital. Ela era sempre uma pessoa muito positiva, então ela sempre nos dava um up, assim, uma energia, não, vai dar tudo certo e tal, por mais que a gente soubesse que os exames não estavam mostrando isso. Aí, infelizmente, no dia 22 de dezembro ela faleceu, e obviamente foi o pior momento da minha vida, assim, eu sempre digo que é o fundo do poço, mas eu percebi que a corrida era um dos meus refúgios e um dos melhores refúgios que eu já podia encontrar. Eu sabia que o esporte era muito bom, mas a corrida em si foi uma coisa libertadora, porque nos dias que eu estava muito triste, muito depressiva, eu corria, e aí saía tudo, assim, eu apagava, esquecia tudo que eu estava fazendo, só vou correr, vou esquecer os pensamentos ruins, vou esquecer qualquer outra coisa. E eu faço isso tanto quando eu estou feliz, quanto quando eu estou muito triste, em qualquer sentimento da minha vida eu acho que é bom correr nunca faz mal. E a assessoria acabou me ajudando muito também, o meu treinador, um monte de meninas, uma das meninas acabou se tornando minha madrinha da corrida, diz agora que é minha segunda mãe, que o pessoal todo admirava muito a mãe pela pessoa que ela é, e foi, e vai sempre ser. Então essa assessoria acabou me ajudando a superar essa questão toda. A corrida me ajuda todos os dias a ser uma pessoa melhor, a melhorar meu físico, meu mental, minha saúde, tudo. E ainda quero continuar correndo por muitos e muitos anos, espero que isso aconteça. E é isso, agora particularmente eu tô com uma lesãozinha, mas é uma questão, estar com a lesão não me prejudica em nada, porque eu sei que eu vou voltar a correr, porque eu quero muito, isso eu quero fazer até o fim da minha vida. Porque eu vejo as pessoas de 80, tem às vezes uma pessoa de 90 anos que está correndo ali, e isso é a maior inspiração que eu posso ter, com certeza, continuar correndo, continuar conquistando meus objetivos. E cada um tem um objetivo. O meu agora é melhorar meus tempos, melhorar 5 km. O teu pode ser completar uma prova de 3 km, uma prova de 5, 10, uma maratona, o que quer que seja, mas cada um com as suas metas no seu tempo. É isso.